Nós vamos dar início aos debates nessa tarde de Direito Empresarial. Sejam todos bem-vindos. A iniciativa é do programa Business Talks. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin. Quando nós impulsionamos o Business Talks, logo no início dessa fase de pandemia, o nosso legado é o de servir e de levar conhecimento para vocês, para aqueles que atuam já na área jurídica, em ter um braço mais forte nessa área de direito empresarial, quem sabe um despertar nessa área de direito empresarial. O doutor Alexandre, que é o nosso palestrante dessa tarde, e vai ser o meu par, ele já está em cena, já vou enviar o convite para o doutor Alexandre. E o Business Talks, de lá para cá nós não paramos, foram várias rodadas, séries e palestras, com mais de 20 mil espectadores. E é interessante, meus amigos, o bem que faz para a gente que está aqui do outro lado, esse contato e esse convívio com vocês. E para abrir os trabalhos dessa noite, eu queria comentar com vocês em relação ao perfil. Como que nós estamos naquele início de estresse da pandemia, né, que aconteceu lá em março, são praticamente 90 dias, e como evoluiu de lá para cá e como que nós estamos atualmente. Olha, se pensarmos que o isolamento social ele é necessário nesse momento de pandemia até achar realmente uma cura para esse vírus, né, esse inimigo invisível, nós estamos atuando com atividade home office. Eu acredito que é muito o cenário que vocês estão vivenciando também do outro lado, assim como nós estamos aqui também atuando na área jurídica e na área acadêmica também nesse formato de isolamento social. E o perfil de todos nós, estudos demonstram que vai ficar muito semelhante ao perfil daquele que passou por um período de guerra, ou seja, pós-guerra. E essas relações, elas sofrem diretamente um impacto. Por que sofrem um impacto? Primeiro, em relação ao consumo. Vocês já observaram que o nosso consumo mudou muito do antes e agora, né? Imagina depois quando nós estivermos naquele novo normal que eles rotularam. Então as nossas necessidades também, elas acabam sendo diferenciadas, elas acabam sendo impactadas, não é? Então, aquele consumo pelo vestuário, ele acabou sendo alterado. As nossas necessidades hoje são praticamente necessidades essenciais. E esse agente econômico, que é essa empresa que está do outro lado também, ela sofreu determinado impacto, principalmente em alguns segmentos. Então, o doutor Alexandre hoje ao meu lado, quando nós estivermos tratando de recuperação judicial, nós vamos pontuar realmente esses setores que sofreram um impacto muito maior. Aqueles setores que tratam da necessidade, que seria praticamente a necessidade essencial, ele está em pleno vigor. Mas as indústrias e vários outros segmentos sofreram um impacto muito direto em relação a esse momento de pandemia. E o governo tem se mostrado preocupado, e vocês que são da área jurídica têm acompanhado as medidas de enfrentamento para esse momento de pandemia. São várias MPs, projetos de lei que inclusive estão sendo avaliados, leis que estão entrando em vigor, então esse reconstruir, ele acaba sendo diário, não é? E o estudo, ele é muito intenso, então o nosso papel aqui do outro lado é justamente esse papel de levar o conhecimento para você, com os melhores especialistas que nós temos nesse país. O doutor Alexandre Figueiredo é um deles. Eu acabei de convidar o professor Alexandre Figueiredo para participar dos debates nessa tarde. Nós vamos tratar da recuperação judicial das empresas nesse momento de pandemia. Já o doutor Alexandre ele entra em cena. E aí, retomando esse nosso resgate de atividades home office, de momento de pandemia, de todas essas necessidades que nós estamos vivenciando, o engajamento em uma causa também, ele se torna essencial. A dedicação nos estudos, ela se torna também bastante essencial. Vocês já observaram que não somente em relação ao conhecimento que ele é repassado nas lives, mas vocês já observaram que tem muito conteúdo sendo ofertado de forma graciosa nas redes sociais, em plataformas de curso e de concurso? Eu vou enviar o convite para o doutor Alexandre para ele compor essa nossa mesa, essa nossa bancada
virtual. Doutor Alexandre, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu vou aumentar o volume para eu não te perder aqui do outro lado. Rose, boa noite já, né? Uma boa Boa noite para noite. você, para todos que estão aí nos assistindo. E eu queria pedir minhas desculpas, porque eu tive um probleminha técnico aqui agora, viu? Mas é um momento de improviso. A rede social e as lives acabou se tornando parte da nossa realidade, mas é um cenário, né, meu amigo, muito novo para todos nós, né? Eu, como já sou de uma idade mais avançada, tenho mais dificuldade, viu? Mas se saiu muito bem. Seja bem-vinda nessa bancada nossa virtual aqui do Business Talks. A sua trajetória na área empresarial ela é brilhante. Antes da gente dar início ao tema proposto, que seria recuperação judicial, eu queria muito te ouvir e os nossos espectadores que estão acompanhando aqui também de forma virtual e real, né, nessa transmissão ao vivo, eu também acredito que eles gostariam muito de ouvir a sua experiência. O que despertou na área empresarial e quais são os desafios em atuar nessa área? Que eu sei que são muitos, né? Porque eu estou nessa página também. É. Bem, olha para você ver, vamos dizer assim, uma certa coincidência. Esse ano agora, Rose, eu estou completando 30 anos de formado. E eu Uau. comecei a lidar com o direito empresarial desde que eu ainda estava nos bancos da faculdade. Então, foi uma trajetória que foi se construindo no decorrer do tempo e era um escritório o escritório que eu faço parte, que eu sou sócio, ele atuava mais com direito tributário e que durante os anos foi se expandindo e eu, então, enveredei por essa trilha do direito empresarial, me apaixonei pela temática e estamos aí atuando nela, né, intensamente Incrível. desde esse período. E nós vamos E falar não hoje é aqui de comum, recuperação. né? Não, E não é comum essa conquista no bacharelado. Geralmente, na graduação, os alunos se encantam muito por direito civil ou numa outra é, vertente para o direito penal. Apesar que o direito empresarial, eu acredito que você compartilha o meu entendimento, o maior desafio é você não ter uma legislação compilada, porque o nosso Código é, Comercial ele foi praticamente todo revogado, né? Então você vai legislação esparsa ou a partir do 966 do Código Civil foi que recepcionou a primeira parte do nosso Código Comercial. Então, um dos maiores desafios é você lidar com essa legislação esparsa, né, e continuamos Alexandre? enfrentando isso até hoje, né? Mas eu queria fazer uma observação que a época em que eu estava lá estudando na faculdade e nos tempos iniciais, não se chamava recuperação judicial, o instituto que nós vamos tratar aqui hoje, né? Era a famosa concordata. E Então, que as pessoas geralmente faziam careta, né? Porque quando você falava concordata, olha, é um processo moroso, demorado, complicado. E os credores nem sempre tinham sucesso, né? Quando ia por esse viés, nem sempre eles tinham sucesso no recebimento das obrigações, né? exatamente. Mas já entrando um pouquinho na nossa temática, eu queria falar que às vezes as pessoas têm, eu acho que parte de uma premissa equivocada, como a gente já conversou antes, de que a recuperação judicial seria quase que em benefício exclusivo da empresa que a requer, quase que do devedor. Sendo que, na verdade, o espírito, o intuito do legislador é proteger os credores. Por quê? Porque é um senso comum de que nós devamos preservar as empresas. Por quê? Porque a empresa é uma fonte de renda, ela é uma fonte de emprego, ela é uma fonte de impostos. E nesses dias, principalmente nesses dias como os atuais, a empresa ela é vital para ajudar Concordo também as plenamente. pessoas que fazem parte dela, né, para ajudar o país. Então, deve-se ao máximo preservar as empresas. Mas, para preservar as empresas, elas têm que ser também empresas que
ajam corretamente, que cumpram as suas obrigações, mas quando elas enfrentam momentaneamente uma situação de dificuldades econômico-financeiras, elas devem ser amparadas para quê? Para que elas possam retomar a sua atividade, retornar o espírito, que retorne melhor do que elas estavam antes, né? Então, é o recuperar mesmo, né, Alexandre? Isso. E é recuperar para quê? Para que ele possa, inclusive, arcar com as obrigações que ela contraiu com os credores. Então, o espírito é de que a proteção é dos credores. Porque se um credor mais afoito vai a juízo e requer um pedido de falência, pode ser que os demais, essa falência eventualmente seja decretada, e aí os demais credores, e até o próprio que requereu, pode não receber aquele crédito que ele faria jus. Então, o espírito dentro dessa... O espírito do legislador é no sentido de que a proteção ela é maior até aos credores do que ao próprio devedor. Perfeito. Eu não sei se eu antecipei muito aqui, viu, Rose? Mas não, eu queria deixar isso claro. Tem uma ouvinte nossa, ela perguntou o tema da palestra, aí eu estava fixando o nosso tema da palestra, que é em relação à recuperação judicial, mas eu compartilho muito o seu entendimento, né? Porque quando fala da função social da empresa, né, esse princípio realmente de preservar, vale dizer que esse agente econômico, ele sustenta uma cadeia de interesses, né? E aquele que está vinculado à iniciativa privada, aqueles que exercem atividade laborativa remunerada e têm um vínculo com a iniciativa privada, ele está vinculado em determinada empresa. Então, manter esse agente econômico saudável, vale dizer que a gente também não vai impactar no índice de desemprego, de vínculo, de movimentação da nossa economia, circula bem serviço, a própria indústria, né? Então, tem esse discurso muito bem consolidado. Alguns que afastam o direito empresarial deles e que mantêm esse vínculo com a iniciativa privada, deveria pensar nesse fortalecimento. E esse momento de pandemia, eles estão sofrendo muito, né, Alexandre? Mas muito, muito mesmo, sabe? Como eu já disse aqui, a gente tem uma atuação muito forte, principalmente aqui no nosso escritório, com o direito empresarial. E nesses meus 30 anos de advogado e mais 4 como estagiário, eu não vi uma situação que pudesse se equivaler a essa agora que nós estamos vivenciando. Eu acho que infelizmente é um marco histórico que daqui... Bem, eu não, você pode ser que daqui a 100 anos ainda esteja aqui. Não, tô... Você foi muito generoso. Eu estou na mesma página que você, meu amigo. Estarão falando ainda de 2020, entendeu? Uma crise que talvez para nós, aqui no Brasil, nós não tenhamos sentido tanto, mas que foi uma crise importante em um nível maior, foi de 2008, 2009, aquela questão do subprime americano, que teve... já uma situação que afetou muitas empresas. E essa questão econômico-financeira é muito importante verificar, porque o que a gente receia, o que a gente tem medo é de que nós cheguemos a uma depressão, porque recessão nós vivemos, infelizmente, um período aí, e tecnicamente eu não sou expert no assunto aí de economia, até meu filho hoje está fazendo economia, mas se você tem 2 meses com a queda, 2 trimestres consecutivos com a queda do PIB, é considerado já uma recessão. O país já se encontra em recessão. Sim, sim. Se ultrapassa esses níveis, alguns anos com o PIB caindo, já vamos para o estado da depressão. O que os autores todos têm considerado aí, por causa das normas que têm sido editadas, e nós vamos falar até do projeto de lei que está lá no Senado, é que a crise que nós estamos enfrentando hoje, ela equivale à grande depressão americana de 29, que houve a quebra da Bolsa de Nova York, né, que houve uma questão assim, extremamente grave, que, para você ver como é que são as coisas, o desemprego nos Estados Unidos, à época, chegou a 25% da população.
Então, o que a gente tem que buscar aqui é ver se essa questão da pandemia possa ser ultrapassada e a gente não chegue a níveis tão difíceis quanto já foram enfrentados em outras oportunidades, né? E aí a gente passa por questões que demandam não só as atividades das empresas, mas que a gente tenha uma estabilidade que nós não estamos conseguindo muito, que é também do governo, né, governamental, que a gente precisaria de uma, não sei, cada vez mais medidas concretas que mostrem um caminho correto para o país no trato dessas questões econômico-financeiras que a gente possa superar. Evidentemente que essa crise econômico-financeira, evidentemente que, olha só, Rose, o mais importante que nós temos, isso aí está na Constituição Federal, é o quê? É a vida. Então nós temos que preservar a vida. Mas eu sempre tenho falado aí que para se tratar dessa pandemia, nós temos que pensar no lado, primeiro, da saúde, que é a vida, mas também nós não podemos esquecer do lado econômico financeiro, que é onde estão principalmente as empresas, e inclusive também, que eu falaria, esse tripé seria com o lado psicológico, porque nós tivemos uma mudança tão drástica de vida de todos nós, né? Sim, de todos nós. O meu escritório hoje, ele se encontra em home office. Eu estou agora no escritório e vim todos os dias para cá. Mas nós temos um número grande de advogados aqui e hoje não tem 5% aqui no escritório. Então, eu me sinto protegido aqui. Mas eu te digo que eu tenho uma filha que faz medicina. Ela voltou ontem aí a aulas presenciais. Eu tenho um certo receio do que vai acontecer. Então, fugir um pouco do assunto aqui, mas refletirmos sobre isso, porque importante, dentro dessa muito. Nós considerar esses aspectos de que o judiciário, quando receber agora as inúmeras medidas, e infelizmente eu acho que isso vai acontecer, ele vai ter que sopesar muita interpretação e a hermenêutica é uma das coisas mais importantes que nós temos do direito, né? Que a hermenêutica é a ciência da interpretação das normas. Perfeito. Então, Perfeito. Os juízes vão ter que sopesar essas situações, porque se eles forem muito rígidos e forem muito ao pé da letra por exemplo, da Lei 11.101, que trata das recuperações, e for decretando falências, nós podemos ter cada vez mais o ciclo se tornar vicioso, a cadeia produtiva ficar muito afetada e o país poder. Aí, por isso que eu quis dizer a respeito do que eu vivo, por exemplo, em casa, todos nós seremos afetados com isso, né? Então, é uma situação que tem que ser muito analisada para que muito sopesada, principalmente pelo judiciário. Nós, advogados, evidentemente, vamos fazer as nossas postulações para os clientes, mas é importante que os juízes sejam muito comedidos. E nós temos visto já em São Paulo, que tem aquelas varas especializadas, e aqui também nós já estamos ajuizando recuperações judiciais aqui no escritório. Os juízes têm sido mais, vamos dizer, complacentes e até um espírito que está no próprio projeto de lei com os requisitos legais, porque tem os requisitos que também não podem ser desprezados. Mas antes também, Rose, uma questão que nós temos falado e pregado muito aqui, a gente tem parte de outras lives, é que antes de ir ao judiciário é muito importante que nós pensemos em negociação, renegociação. É muito importante que as empresas Concordo e as pessoas plenamente. Muito nisso antes de acionar o judiciário, até porque se ele já estava assoberbado, agora mais ainda. Mas então esse é o momento que nós temos que negociar renegociar e pensar nas cadeias, porque nas cadeias produtivas, se nós quebrarmos as cadeias, nós vamos ter cada vez mais problemas para a retomada do crescimento, e o que a gente espera é isso.
E eu estava até comentando em uma live ontem, que olha para você ver como é que são determinadas circunstâncias. Eu estava vendo há uns dias atrás que dentro de todo esse cenário difícil que a gente enfrenta, econômico, e a economia americana, como a maior do mundo, está enfrentando e muito fortemente, já tem notícias de que nós teremos na história o primeiro trilionário. Eu não sei se você chegou e os nossos, a nossa audiência já teve notícia a respeito desse assunto. Teve o Charles, teve um aqui que já sinalizou que sim, Alexandre. Ele deve ser olha para você ver como é que pode, dentro de um cenário desse, a gente está falando do primeiro trilhardado da história, ou seja, uma concentração de renda excepcional dentro de um quadro tão difícil que o mundo vai enfrentar, não tem como, né? Nesse período aí. E nós recebemos até uma provocação de um perfil que chama Direito Subversivo, que está acompanhando agora a nossa transmissão ao vivo. Ele até pergunta, olha, mexendo com nós dois, se o Brasil vai falir. Eu vou opinar e vou passar o bastão para você colocar também sua exposição de motivos, Alexandre. Mas essa dor e essa angústia, todos esses fatos que você narrou para a gente agora, eu iniciei nossa live com uma música do Lenine falando que nós precisamos ter paciência porque a vida é tão rara. E aí você fortalece isso. Eu só abaixei o volume aqui para não correr o risco de despertar aqui e atrapalhar o nosso raciocínio. Mas quando nós tratamos dessa angústia e dessa dor, exatamente nesses fatos que você acabou de narrar para a gente, é uma empatia, é uma sensação que todos nós estamos no mesmo barco, não é? Aquele que está de um lado como credor, ou mesmo como devedor, o empreendedor, o agente econômico, e do outro lado também esse caráter bem intencionado, mas que essa medida emergencial já chegou para a área trabalhista em algum formato de MP, igual nós temos algumas MPs em vigor, mas que ainda, a passos muito lentos, está chegando para esse agente econômico. Liberar algumas linhas de crédito, mas que tem dificuldade, às vezes, de atingir determinados requisitos, e a gente precisa de um pouquinho mais, não é? A gente precisa de um pouquinho mais. Então, nós temos um índice muito grande e assustador de pessoas que tinham vínculo empregatício e mesmo com essas medidas, essas MPs de enfrentamento da crise trabalhista, que é através da suspensão ou a redução da carga horária de trabalho, mesmo assim ainda está tendo muita ruptura. Pessoas que tinham carteira assinada estão perdendo seus empregos, milhares de pessoas estão passando por essa situação. E empresas que estão, de um termo muito simples, mas que estão quebrando, elas não estão conseguindo realmente fazer essa transição, porque elas precisam de caixa. E o caixa, olha, nós estamos praticamente durante 90 dias, 3 meses no isolamento social, né? Se essa empresa ela não exerce atividade essencial, ela está com a sua atividade paralisada, e ela não pode home office, então está 100% paralisada. Ter caixa para esses 3 meses e manter sua atividade na nossa economia, em nosso espírito de empreendedor, que geralmente tem índices que demonstram que é de 14 dias, no máximo 20 dias, isso já extrapolou, né? Então, quando ele pergunta, olha, o Brasil vai falir, eu vejo esse agente econômico, esse empresário, esse sócio, aquele que tem a sua empresa de pé, ele está lutando muito para isso, mas não sabe até onde vai chegar. O que nós temos hoje de medida instrumental da área empresarial para lidar com essa situação? É a Lei 11.101, que é através da recuperação e da falência. O momento que você vai rever todos os seus compromissos, né, o que você tem que pagar e renegociar. Você fez uma pausa de um tecnicismo extremamente importante nesse momento, para aquele que é agente econômico e para aquele também que não é. É revisitar todas as suas negociações e tentar renegociar. E renegociar e renegociar. Há um ciclo dessa cadeia de credor e devedor.
O credor, às vezes, ocupa esse status, mas em determinada situação ele também vira devedor. Então, como manter esse equilíbrio até ter uma solução plausível? E o projeto de lei, eu queria que você comentasse a sua exposição de motivos, e a gente já pode entrar no tema do projeto de lei. Para aqueles que não estão acompanhando de perto, de Arial, tem um projeto de lei, meus amigos, que é o 1397. Ele já foi aprovado na Câmara. E nós estamos com uma expectativa muito alta que ele entre em vigor, né? Que essa lei entre em vigor. E os principais motivos desse projeto entrar em vigor, primeiro, ele vai revisitar uma série de artigos da Lei 11.101, se tratando de recuperação e falência, tem série de benefícios. E o que o Alexandre acabou de comentar com a gente agora, e que eu concordo plenamente, esse momento da negociação preventiva. Antes de judicializar, é o consultivo. E a importância também da nossa atuação na área empresarial, né, Alexandre? Aquele que é especialista e que pode atuar na área empresarial, ok, mas aquele advogado também que exerce a profissão e, de repente, do outro lado, ele tem essa empresa e ele cuida dela, eu acredito que o primeiro passo é sempre o de mediar, né? O de conciliar, dessa negociação preventiva. São mais de 600 mil empresas, meus amigos, que já não sustentaram isso, e quantas outras que nós não temos ainda esses números de serviços que, de repente, eram oferecidos, que também vão deixar de existir porque simplesmente não conseguem se manter, não é? Nesse mercado. Eu vou te dar a palavra, Alexandre, eu quero muito te ouvir, mas a importância, olha, ele até citou ali para a gente, né? É a conciliação e a mediação nesse formato preventivo, né? De revisitar esses compromissos que foram pactuados, né, Alexandre? Isso. Só voltando um pouquinho aí, e da pergunta e da indagação que foi nos feita, eu entendo que o Brasil não vai quebrar e Não tenho vai. certeza, não vai Não, falir. também Absoluta eu concordo convicção. plenamente. Eu estou de mão dada com você. Não, não, nem pode. Não, Eu tenho um não vai. coração aquecido para isso. Está difícil, mas quebrar não. Eu acho que nós vamos sair, tenho absoluta convicção que nós vamos sair melhores do que nós estamos entrando nisso aqui. E eu acho Perfeito, que meu amigo. são situações, nesses momentos difíceis, nessas situações adversas, é que nós vamos arrumar forças para poder ultrapassar essas barreiras que são altas, mas não são intransponíveis. E nós vamos ultrapassá-las e ficar muito Fantástico. melhor à frente. Fantástico. Nós vamos tomar medidas corretas. Também nós temos que fazer a nossa parte, né? Não pode ser só esperar que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer acontecer. Bem, no campo da recuperação judicial, é importante, eu acho, Rose, nós deixarmos delimitados aqui o seguinte. A recuperação é para uma empresa. Uma empresa vai a juízo, ou, eventualmente, um grupo de empresas que faz parte do mesmo grupo econômico pode ir a juízo e solicitar essa medida judicial, que é para quê? Como diz o nome, é para se recuperar as suas atividades econômico-financeiras, para que ela se reerguer e poder seguir a sua trajetória, gerando emprego, gerando impostos, gerando renda. E, então, ela tem uma cadeia de fornecedores, ela tem uma cadeia de ligações das demais empresas, e do governo, e dos colaboradores, dos funcionários. Bem, então, essa ligação que existe entre elas faz com que, se uma empresa, que é aquela que solicitou a recuperação judicial, quebre, o que é terrível, o que é terrível, e outras, fazendo parte daquele bloco ali, daquela ligação, daquela cadeia, possuía, e outra mais, vai fazendo esse círculo oso, nós vamos ter um problema sério com as empresas. Agora eu tô.
Tô te ouvindo, Oi, deu um piquezinho. Agora eu tô te ouvindo. deu? Vocês que estão acompanhando no ao vivo, conseguem nos ouvir bem, meus amigos? Consegue? Por favor, é só Podemos para. seguir, Alexandre. Podemos seguir? Então tá. Então eu estava falando Podemos. dessa cadeia, porque é muito importante nós pensarmos nela, porque essa cadeia produtiva, ela que leva ao crescimento da economia, ao fortalecimento dos empregos, da geração de renda. Eu falei com você de um setor. Tô te ouvindo. Oi, Rose. Tá ouvindo? Tô, Por exemplo, o tô. setor de aviação. Uhum, Nós temos clientes nossos aqui que não. Eles da aviação, eles prestam mídia e aeroportuária. Entendeu? uhum, Acontece que os voos, conforme a própria ANAC, que é a agência reguladora tem o controle, caíram mais de 90%. Os aeroportos ficaram vazios. Então, como é que você vai ter uma mídia que vai querer anunciar naqueles locais? Então, você pega a empresa que, de repente, estava tendo um boom e, no uhum. dia seguinte, quase que zera aquela audiência. Então, olha para você ver. Nós vamos ter que saber tratar com isso e lidar com isso. E esse é o espírito, então, que veio no projeto de lei, que fala nessa fase agora, que eles chamam de suspensão legal. No projeto de lei 1473, tem o período inicial de 30 dias de suspensão legal e depois passa para negociação. Oi, Tô tá me te escutando? ouvindo. Estou. Então, voltou? Tá aqui, no meu estava travado aqui. Voltamos. Mas então nós temos Você também comentando da suspensão legal. isso, e da negociação preventiva, que vai dentro desse espírito que a gente estava falando aqui, e a 1101, é no sentido que as partes possam é, se, se compor e evitar que seja até necessária uma medida mais séria. Né? Então, eu acho que o legislador está indo num caminho correto para que possa ser aprovada essa norma Concordo, é então, verdade. se, se ter esse benefício às empresas, principalmente nesse momento tão delicado. Um ponto que eu não gostaria de deixar de passar aqui para a gente é de que quando nós estamos falando de questões econômicas financeiras, a gente fala de valores. E está havendo também uma mudança que eu acho que é relevante dentro desse contexto, assim, para se evitar que haja uma falência, é de que está se aumentando nesse projeto de lei, porque na 1101 pode-se requerer a falência com base em um protesto acima de 40 salários mínimos. Sim. Hoje vai ser R$ 40.000, né? Nesse projeto de lei, aumentando esse valor para R$ 100.000, ou seja, reduz aquela possibilidade de se requerer uma falência, como todos nós já falamos aqui, né? E que vamos assim dizer, senso comum de que é muito prejudicial para a nação, não só para aquela Muito. empresa, mas para toda a cadeia. Então, Mas seria muito prejudicial mesmo. O recuperar seria preservar realmente essa empresa, né, Alexandre? e depois nós vamos falar E aqui, eu acho que também não poderia deixar a respeito do plano de recuperação, né? Porque esse é outro aspecto muito importante que a gente tem que considerar, porque quando se requer uma recuperação judicial e o juiz defere o processamento, você tem um prazo para poder apresentar o plano de recuperação, que é o espírito que vai nortear aquela recuperação a que você se propõe. E está havendo agora, inclusive no projeto de lei,
uma possibilidade de, mesmo os planos já aprovados, serem revisitados. Então, tem um aspecto que eu entendo também que é muito Sim, relevante. Por quê? Porque o cenário de quem aprovou um plano de recuperação um período era um. Hoje, nós estamos dentro de um cenário absolutamente diverso. Do dia totalmente. 20 de março para cá, que foi o decreto do estado de calamidade, a nossa situação, não é? Então, eu acho que o espírito também do legislador aqui está no rumo correto e que possa ser revisitados, Eu reformados esses compartilho planos também. já aprovados. Compartilho muito seu entendimento, Alexandre. E para aqueles que não militam nessa área, meus amigos, se não cumpre esse plano de recuperação judicial, né, Alexandre, tem a convolução em falência. Então, se o projeto de lei permite revisitar o que foi pactuado antes da pandemia, né, e ali dá esse fôlego, dá esse suspiro realmente de verificar que essa questão de calamidade pública impactou foram muitas empresas, né? Então, eu concordo plenamente com o seu entendimento, eu vejo isso como um grande benefício para aqueles que já estão na RJ, né, na recuperação judicial. Uhum. Mas eu queria até frisar E também um ponto relevante que pode, você colocou. depois que você terminar a sua exposição de motivos, para não te interromper mais uma vez, porque meu anjo da guarda, ele aplaudiu o seu desde quando eu te conheci, né? Se deixar, a nossa prosa vai até muito, muito distante. E Recife é verdadeiro. eu sei que a sua agenda ela é muito Mas eu só queria justinha falar e eu que não quero perder essa pauta. E depois que você terminar a sua exposição de motivos, queria muito que você fizesse nas suas considerações finais, Alexandre, essa mensagem, sabe? Como que você vê o cenário daqui para frente, principalmente pós-pandemia? E aí eu passo a palavra para você, meu amigo. tá. Só retornando um pouquinho aqui, porque eu acho que você colocou aí muito bem aí, e nós temos que ficar alertas, porque muitas vezes se fala e se vê na imprensa de que o governo está liberando tantos bilhões para as empresas e para que possa ajudar as empresas e as pessoas, mas tem uma dificuldade grande. Muitos clientes nossos reclamam de que, quando vai às instituições financeiras, ou seja, a ponta, não consegue receber esses valores. Então, Sim. essa é uma situação que nós devamos ficar alerta aí para que não deixemos que isso aconteça. Mas, então, caminhando aqui já para a conversa nossa é muito boa. Se eu pudesse, aqui realmente eu estou Muito em um boa período mesmo. bastante conturbado aqui, viu? Mas o que eu queria deixar muito, muito claro aqui, que eu acho que agora eu faço parte de um órgão de classe e o presidente do meu órgão de classe, ele fala, às vezes eu sou meio ansioso, sabe, Rose? E ele fala para mim, paciência, paciência, paciência. Nós temos que ter paciência. E paciência não significa ficar parado. Nós Show, temos que nos movimentar, nós temos que agir. Mas eu show. tenho certeza, e o que a gente comenta para os nossos clientes é que eles precisam ter paciência, tomar as medidas certas, e para tomar as medidas certas é sempre bom que eles tenham boas assessorias, não é? Que tenham bons advogados para aconselhá-los, que tenham bons economistas no campo econômico-financeiro, que tenha boas pessoas, bons consultores, para quê? Para que eles possam tomar melhores medidas, porque o risco é inerente ao negócio. Mas tendo paciência e tranquilidade, não adianta querer afobar agora. Porque nesses períodos de crise, Rose, acontece muito de surgir muitas oportunidades. Hoje, nós estamos aqui, vivo, em uma situação que eu tenho absoluta convicção que, se talvez não tivesse essa pandemia, nós não estaríamos aqui. Olha como tem situações que estão Perfeito. ficando, e nós temos muitas coisas que irão nos trazer benefícios. Essas questões de reuniões agora por virtuais também, né? Então, nós temos que, eu acho que, refletir, pensar, ter paciência
e tomar as medidas certas. Se nós agirmos assim, com certeza nós vamos sair bem dessas situações. E negociemos, 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 renegociemos, 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 reflitamos, reflitamos. Se for preciso, vamos ao judiciário, infelizmente. Se for necessário, vamos ter que ir ao judiciário. E, se for o caso, vamos requerer uma recuperação judicial, que em última análise, uma situação para evitar uma falência. Então, as guiadas, de uma forma muito rápida, estão tentando se estimular essas cadeias não existir, e eu tenho certeza, não só nós advogados, como operadores do direito, como temos dias muito melhores e brevemente. É o que a gente espera, que trabalha muito para que isso aconteça. Oh. Eu estou te aplaudindo muito. É muita harmonia de entendimento. Eu espero de coração ter a oportunidade de te encontrar pessoalmente para tomar um café, mas quem sabe numa mesa virtual para que a gente continue esse debate. Muito obrigada, Alexandre, pela sua generosidade. Muito generoso. Muito obrigada, meu amigo. Encontrar virtual e pessoalmente em breve. Amém. E para aqueles que chegaram agora... Tem que agradecer a toda a nossa audiência. Muito, eu ia até comentar eles que o vídeo com a exposição de motivos do Dr. Helena vai ficar disponível no IGVT da Notória. Eu agradeço muito a plateia em ter acompanhado, inclusive moderado e nos provocado, que aí o debate fica mais caloroso, né, Alexandre? Olha, meu amigo, um beijo grande para você, para sua assistente, para Débora, que cuidou de toda essa estrutura, e que venham os bons ventos, não é? Nós estamos prontos para isso. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade, Alexandre.